Estamos de volta aqui no nosso programa, Mania FM, GDS, Web Rádio Brasil, Rede Brasil de Televisão, GDS, TV Brasil. Obrigado a todo mundo aí pelo carinho da audiência. Chegando aqui para conversar com o Dr. Valério Rezende, está aqui no nosso programa para falar de câncer de boca, de maneira bem popular, para a gente entender o que causa isso. Pode-se fazer o autoexame? Não pode? Somente fazer exame com um profissional? Ou você pode fazer isso em casa? Tem tratamento? Não tem tratamento? O que causa isso? Esse é o tema central aqui do nosso programa nesta manhã. Doutor Valério, tudo bem? Prazer, honra receber o senhor aqui no programa. Paro, mais uma vez, muito obrigado. Ano passado nós tivemos aqui a primeira vez, esse ano tendo o prazer de voltar aqui, né? Para discutir um tema tão importante, né, Paro? A gente tem esse mês, o mês de maio, o Maio Vermelho, que é o mês caracterizado por combate às doenças da cavidade oral, o câncer de cavidade oral, né? Uhum. E aqui hoje a gente vai falar de muitas coisas, né, Paro? Como você mesmo falou, vamos falar o que causa, sim, vamos falar como a gente faz autoexame, porque também tem autoexame de cavidade oral. Vamos falar de como buscar o diagnóstico, vamos falar de tratamento e vamos falar de cura. Porque a questão do câncer, as pessoas, de modo geral, as pessoas falam do câncer, mas poucas pessoas imaginam que existe o câncer de boca. Como é que é isso? Como é que identifica? Vamos lá, Paro. O câncer de cavidade oral, ele é um câncer que acomete os tecidos da cavidade oral. Uhum. E quando a gente fala de cavidade oral, a gente começa pelos lábios. Sim. O lábio é uma das partes da cavidade oral. Então a gente pode ter câncer desde o lábio, e a gente pode ter câncer da língua, a gente pode ter câncer do assoalho da boca, a gente pode ter câncer da gengiva, a gente pode ter câncer da bochecha, a gente pode ter câncer do começo da orofaringe, que é a garganta, né, do céu da boca. Então todos esses tecidos classificados como cavidade oral podem ser acometidos e sim, é aí que você tem o diagnóstico de um câncer de cavidade oral. Uhum. E pode levar à morte também? Ah, pode, né, Paro? Se você for parar para pensar, a nossa face, nossa cabeça e pescoço, ela já passa por um sistema que é super importante para que a gente tenha vida. Né? No cuidado de atendimento ao trauma, no suporte inicial ao trauma, a primeira coisa que a gente precisa ver, que é o ar do ATLS, é se o paciente está respirando. E os tumores de cavidade oral, eles podem sim fazer obstrução de via aérea, e isso é muito perigoso. Além de processos infecciosos, porque a cavidade oral, por mais que você faça a sua higiene, por mais que você cuide dela, ela é um meio ambiente muito sujo, vamos dizer assim, com potencial de contaminação. Então você pode também, com aquele desequilíbrio todo que acontece, evoluir com mais predisposição a doenças infecciosas. E sim, pelo tumor, por intercorrências do tumor, ele pode sim vir a óbito. Aí o senhor está falando aqui da questão da higienização, não vamos falar já disso, já aprofundar um pouquinho mais nisso, mas as causas principais, cigarro, álcool e sol? É isso aí. Acho que as três primeiras, você acabou de ranqueá-las, é isso aí. 90% dos cânceres de cavidade oral vem de um longo prazo do uso do cigarro. Não é aquele cara que fumou um cigarro hoje e vai ter câncer amanhã, nada disso. É aquela pessoa que cria um hábito ruim na vida, que é o hábito do tabagismo, e vem sendo um tabagista ao longo de um processo de vida. Por isso que ele acomete geralmente a partir dos 40 anos de idade. A pessoa começa lá com seus 15, 16 anos, infelizmente, sim, e vai usando aquele vício ao longo do processo, aí quando chega na 40, 45 anos, começa a ter mais predisposição. Aliado ao álcool, é uma bomba. Você tem um tabagista com um etilista crônico, uma pessoa que é alcoólatra, ele tem sérias chances de desenvolver um câncer de cavidade oral. Porque aí, quando você fala do alcoólatra, a gente entra num problema social muito importante. Primeira coisa que o alcoólatra, quando a pessoa tem esse diagnóstico, ele deixa de lado hábitos saudáveis e hábitos até mesmo de higiene oral. Então ele deixa de escovar o dente, ele deixa de tomar banho, ele quer viver em torno daquele vício. Então acaba sendo um problema social que se transforma num problema de saúde e as duas andam junto e você tem um câncer de cavidade oral. O outro processo que você mencionou, que é muito importante, é a exposição ao sol, que também são fatores acumulativos. E a exposição ao sol, que a gente fala mais de câncer de pele, né, isso. Acomete mais a parte externa da cavidade oral, que são os lábios. Que é a parte mais sensível. Exatamente. Aqui na nossa região a gente fala muito isso, que a gente tem colonização europeia, alemã, italiana. Sim. São pessoas mais brancas, né, que são mais susceptíveis a ter problemas com exposição ao sol. Então o que acontece nesses casos? Muitos deles trabalham na questão do agro
e não tem bons hábitos de cuidado, como, por exemplo, passar um protetor labial. A gente acha que protetor solar é só na praia, né, cara? Lá na praia, naquele verãozão, janeirão, depois passou aquilo ali, pra que protetor solar? Então, assim, a gente tem que ter essas medidas de cuidado com o sol, usar um chapéu, usar um boné, usar um protetor labial, usar um protetor solar, quase que diariamente. Inclusive, não só para quem trabalha na lavoura, para quem trabalha no campo, não. Para a gente também, para a gente que pega esse solzão brabo aqui de Cachoeiro, entendeu? Que anda pela rua, que conversa com as pessoas, a gente precisa também estar se protegendo. Luz intensa também, nós estamos num estúdio aqui com um monte de luz aqui. Não, né? Não, a gente Sol. Falando da questão mais a exposição ao sol mesmo. Falando da higienização, e aí a falta de higienização, aí nós vamos falar de escovação de dentes, de escovação de língua, de usar um fio dental, essas coisas. Claro. Isso também pode causar um câncer? Pode, Parraro, ela já está descendo um pouco mais na estatística, né? Porque depois da exposição ao sol, a gente tem o papilomavírus humano, que é o HPV, muito transmitido nessa região por sexo oral. Sim, né? sim. E depois disso começam-se a ter hábitos ruins, higiene ruim, entendeu? Uso uma dieta ruim, sabe? Aquela dieta muito irritante, uma dieta que machuca muito a mucosa. Aquele trauma recorrente pode sim levar o paciente a ter um problema. O HPV, quando você fala a questão do sexo oral, isso serve para homem e para mulher? Para homem, né? Para mulher e também é um cuidado que a pessoa tem que... Então hoje em dia tem formas de você se cuidar, né? Principalmente o uso de preservativo para isso. Mas o que a gente está vendo que é uma coisa muito interessante, principalmente das gerações mais jovens, que é a vacinação. Essa vacinação, a ideia dela, assim, não erradicar de início, mas tentar chegar a um momento onde a gente fique com uma segurança muito maior. Porque o HPV realmente ele tem não só problemas com câncer de cavidade oral, mas com outros ele se liga a outros tumores pelo corpo, entendeu? Então, acho que essa linha da vacinação está indo muito bem. Doutor Valério, tem um estudo que aponta que o Espírito Santo até o ano que vem, 2025, isso foi feito lá atrás, mas tem 2025, nós vamos ter mais 40 mil casos no Espírito Santo. Isso é real? 40 mil casos talvez de câncer geral, né? De cavidade oral, se a gente é menos? É menos. Porque você ter uma ideia que no hospital evangélico a gente teve 22 ano passado. O ano passado? Em todo 2023? E esses 22 é um número que eu considero alto. Né? São referente basicamente a 26 municípios. Não estamos falando só de Cachoeiro, né? O hospital ele é referência de 26 municípios na área de saúde aqui. Então, assim, as pessoas também precisam entender quando a gente está falando de Cachoeiro, e isso é uma coisa muito importante, pessoal. Cachoeiro, ela recebe o sul do estado inteiro. Então, Cachoeiro é uma cidade que precisa estar preparada para todos os sentidos, porque a gente tem uma responsabilidade com a saúde de 26 municípios. Então, quando a gente fala de estatística, de câncer, outros tipos de doenças, a gente está sendo referência, a macro-região é Cachoeiro, entendeu? Assim como Cachoeiro também é a macro-região de outras situações, de ensino, né, na parte educacional. Daqui a pouco nós vamos ter o Hospital do Câncer em Cachoeiro. Olha o tamanho disso. O tamanho disso, aí para atender não só o sul do estado, mas todo o estado. É um instituto praticamente federal, né? A gente vai ter atendimentos, acho que inicialmente a nível estadual, mas isso vai crescer muito, sabe? E vai ser em Cachoeiro. Então a gente tem que se preocupar também com isso. Nós estamos falando aqui de prevenção hoje, né, que é a questão do cuidado. O senhor falou aqui o cuidado, por exemplo, sexo oral, higienização, o uso do tabaco, do álcool, exposição ao sol, é o inimigo para qualquer pessoa. Nós estamos falando de prevenção. Agora, na área da cura, na área do tratamento, tem tratamento eficaz? Tem tratamento. O câncer de cavidade oral, se descoberto nos primeiros sinais e sintomas, ele tem um índice altíssimo de cura, sabe? Cura mesmo, é uma cirurgia, às vezes de uma ressecção total, às vezes o paciente nem vai para tratamento de quimio e rádio, ou às vezes faz só cirurgia, às vezes faz só radioterapia ou quimioterapia, ou só radioterapia exclusiva. Então existem etapas desse tumor que, se a gente diagnosticar precoce, o índice de cura é muito alto. Agora, Parraro, a gente fala de um câncer que ele é causado por hábitos. Hábitos geralmente nocivos à saúde. E assim, quando eu falo de cigarro, eu falo de 90% dos casos. 90% dos casos. E não adianta, Parraro, chegar aqui todo ano, a gente trocar essa ideia e falar assim, gente, não fume, pessoal, não vão beber.
Porque isso acaba sendo até utópico, porque o pessoal está aí exposto a esses hábitos ruins. O que a gente precisa criar na parte mesmo de divulgação desse tumor e de outras doenças que são envolvidas do cigarro e da bebida são coisas inversamente proporcionais. Como que eu digo isso? Por exemplo, a gente precisa criar um programa de desenvolvimento, por exemplo, para o esporte. Se eu consigo pegar aquela molecada e transformar a vida delas pelo esporte, aí quando você ouve essa frase, parece um jargão, não, cara, você está transformando mesmo. Você está evitando com que ele se exponha a hábitos ruins que podem causar um câncer nele com 40 anos de idade, no auge da produção do homem, da mulher. Você está me entendendo? Então a gente tem que tentar, nessa parte de prevenção, não só falar, não fume, não beba, não fume, não beba. Não, eu tenho que criar caminhos para as pessoas estarem inversamente ligadas a esse hábito. Você fala a questão do esporte aqui, quando o cidadão vai para o esporte, naturalmente ele vai mudar hábito do seu dia a dia. Naturalmente. A prática do esporte vai fazer com que ele não fume ou fume menos, que ele não beba ou beba muito menos. O esporte, falou aqui, né, de modo geral, mas é um caminho para se evitar um monte de coisa. Pois é, Pássaro. O que as pessoas às vezes não entendem é que doenças como o câncer elas se tornam problemas muito maiores do que simplesmente tratar o câncer no paciente. A gente cria uma demanda quase que familiar. E aquela demanda quase que familiar, ela se amplia ainda mais, porque ela cria uma demanda no trabalho do meu paciente, ela cria uma demanda na casa do meu paciente, ela cria uma demanda naquele paciente que está inserido numa rotina que às vezes só depende dele para definir algumas coisas, então ela quebra aquela rotina. Olha só o tamanho da amplitude que a gente precisa estar trabalhando para atender um paciente de câncer. Agora nós estamos falando de um câncer que é o câncer de cavidade oral, câncer de boca. E o autoexame? Porque o cidadão, poucas pessoas têm condição de ir no dentista frequentemente. Poucas pessoas têm condição, e às vezes até tem condição, mas é um negócio que deixa para depois, né? Tem como fazer o autoexame? Tem sim. A gente fala muito de autoexame da mama, né? E isso já está na mídia aí pra caramba. O que eu acho que a gente precisa entender é o seguinte, quando você tem uma intimidade com você, você conhece o seu corpo. Intimidade que eu digo, é de você acordar, pegar sua escova de dente, jogar uma água no rosto e escovar seu dente. Aqueles 2 minutos é o tempo que você precisa para fazer o autoexame. Você vai olhar para o seu rosto. Quando você olha para você, você vai olhar toda a sua região do seu pescoço, toda a sua região da face. E nesse primeiro momento você já vai ver, será que tem alguma coisa diferente? Tem algum caroço aqui? Você vai olhar o lábio. Nossa, meu lábio está ressecado, tem uma ferida aqui. Será que essa ferida está aqui há quanto tempo? Tem dias? Não tem dias. Não, tem semanas. Não tem semanas. Abre a boca, olha os seus dentes, olha a gengiva, coloca a língua para fora, move essa língua para um lado e para o outro. Está com uma boa mobilidade? Nossa, não estou conseguindo mover a língua para o lado esquerdo, não estou conseguindo deglutir direito. Minha voz está muito rouca pela manhã, minha voz está ficando rouca durante o dia, está sangrando quando eu estou escovando, surgiu um nódulozinho aqui, mas não dói nada, vou esperar para ver. Aí entra, nesse momento, Pássaro, o que você falou, acesso ao dentista. Os postos de saúde têm profissionais. A gente tem acesso. A rede pública de saúde dá acesso para que a gente tenha aquele primeiro contato com o profissional, que é o profissional primordial. Que é lá na saúde básica. Exato, que é o profissional primordial para diagnóstico desse câncer. Porque se você tem uma lesão em cavidade oral, a gente falou muito isso, eu vou falar isso muito de novo. Se você tem uma lesão em cavidade oral que não cicatrizou ou não sumiu depois de 15 dias, imediatamente procure um dentista. Doutor, mas é só o dentista que resolve? Se você não tiver acesso ao dentista, seja ele particular, seja ele na rede pública, o médico, o otorrino, sim, todos eles estão habilitados a pelo menos te encaminhar para onde você vai fazer um procedimento de uma biópsia que vai elucidar o que é aquela lesão. Se é uma benigna ou maligna. Aproveitar essa sua fala e dizer que para aquela pessoa que lá não tem um plano de saúde, vai pelo atendimento público, o caminho não só para o dentista, mas o caminho é o seu posto de saúde. Claro. Uma consulta médica ou com o seu dentista, esse é o caminho. E ele vai te encaminhar para um especialista caso necessário. É isso, doutor? As pessoas precisam entender o que é a atenção básica de saúde. A atenção básica de saúde, uma das principais características dela é trabalhar com informação. E fazer esse encaminhamento, fazer esse diagnóstico precoce. Então é para isso que ela serve, sabe? Então assim, a gente precisa otimizar essa demanda, a gente precisa fazer com que essas pessoas cheguem mais rápido a esse diagnóstico precoce, porque eu já disse lá atrás, diagnóstico precoce cura.
O diagnóstico precoce tem relação imediata com pacientes que têm processo de cura. Então a gente precisa mostrar para as pessoas, fazer campanhas de informação, mostrar onde elas devem procurar, o que elas devem procurar, qual profissional que elas devem procurar, para que ela possa imediatamente poder fazer esse diagnóstico, já ser encaminhada para um tratamento precoce e esse tratamento precoce trazer o resultado que a gente tanto quer, que é a cura. Agora nós estamos falando aqui já de saúde pública, né, de atendimento lá no carro do município, lá no atendimento básico de saúde, que é lá no posto de saúde. Quando você vai para o estado, aí você vai para um especialista. De que maneira nós podemos avançar nessa questão do atendimento da saúde pública à população? É mais na conscientização? É mais na colocação de mais profissionais nos postos de saúde? Como é que a gente pode avançar, doutor? No seu entendimento, na sua visão técnica da coisa? Claro, eu costumo dizer que contra números é muito difícil você ter argumento. Então a gente precisa ter demandas. As demandas precisam ser estudadas de forma técnica. Esse é o primeiro ponto. Se eu entendo que uma demanda existe em tal lugar e eu consigo transformar aquela demanda num estudo técnico e transformar aquele estudo técnico num projeto de atendimento, seja ele para informação, diagnóstico e tratamento, eu consigo atender a minha população. Então eu acho que o preparo que a gente precisa ter para ampliar os serviços que já existem, que eles já existem, já estão aí, nós temos ferramentas prontas. Elas precisam talvez serem otimizadas na sua execução. Ponto. Para isso, para você ter essa ferramenta e para você otimizar essa ferramenta, você precisa de estudos técnicos. Você precisa de profissionais, onde esses profissionais vão identificar se a demanda é mais regional de um bairro ou de uma população específica, se essa demanda é por conta de uma dificuldade de diagnóstico dos profissionais que trabalham na área, será que eu preciso transformar isso em cursos, em capacitação, entendeu? Mas para eu entender quais cursos, quais linhas de capacitação eu vou fazer primeiro, eu preciso entender a demanda. Será que o câncer de cavidade oral é uma demanda muito grande naquela região? Então, peraí, vamos pegar isso aqui, vamos levar para essa região, vamos trazer essa demanda, vamos treinar os profissionais, vamos identificar, vamos trabalhar com informação. Vamos fazer esse paciente vir até o serviço com mais agilidade. É o acesso à saúde, entendeu? De uma forma geral. Então eu acho que o primeiro ponto, Parraro, é entender a demanda e estudar ela de forma técnica. Nós temos por exemplo, existe o mês, esse é o mês da conscientização, do tratamento, do cuidado com câncer de boca, especificamente de boca? O mês de maio é o mês que a gente fala que é o mês de combate ao câncer de cavidade oral, de boca, né? Sim. E, inclusive, acho que dia 25 é o Dia Mundial de Combate ao Cigarro. Então, ele já se faz presente dentro desse próprio mês mesmo. Então, assim, todo ano a gente tenta fazer campanhas no mês de maio. Todo ano a gente trabalha com informação no mês de maio. Só que câncer, Parraro, ele não escolhe hora, lugar, pessoa, nem nada, ele aparece. Lógico que a gente tem fatores etiológicos, como, por exemplo, o câncer de cavidade oral é o quarto em incidência nos homens. E lá nas mulheres está para o 12º, 13º. Existe um estudo que aponta por que isso? Por que o homem é uma escala muito maior do que em mulheres? Como eu te disse, é acumulativo. Se você hoje tem pessoas nascidas na década de 80, eles estão chegando nos 40 anos de idade, igual eu. Sou lá de 86, estou com 38 anos, estou começando a chegar perto da idade onde é a idade que começa a aparecer. Se você fosse um fumante lá dos 17 para cá, você estava no grupo de risco. Exatamente. E aí o que acontece? A gente precisa entender isso porque os homens dessa geração, eles se expunham mais a esses hábitos nocivos. O que me preocupa muito é que hoje em dia as mulheres também estão se expondo demais a esse hábito, sabe? Estão criando uma rotina muito pesada. E a rotina de trabalho, tanto para o homem quanto para a mulher, ela tem se equilibrado muito, né? Você está praticamente no mesmo nível. Então, o nível de estresse, aquela rotina corrida, aquela coisa absurda que a gente vive diariamente, ela está exposta para os dois gêneros. E por isso tem aumentado bastante a incidência. E a mulher está bebendo muito mais também. Só que talvez de álcool, a mulher, se você pega há 20, 30 anos atrás, era muito menor. Você acabou de falar, se eu pego há 20, 30 anos atrás, do homem era muito maior. Então os homens hoje que estão chegando para mim como incidência são esses homens. Entendeu? Então as mulheres que vão chegar para mim como incidência, estão chegando hoje também, mas vão chegar mais daqui uns 10, 15, 20 anos para frente. Então a gente tende a ter um aumento porque esse câncer praticamente ele está relacionado com hábitos ruins. E aí a pessoa que se expõe, 90% eu já falei, exposto ao cigarro, mas é aquele tabagista pesado, sabe? Aquele cara que fuma 1, 2 maços por coisa.
Ah, mas eu fumo só 2 cigarrinhos por dia, eu posso ter? Pode. Porque aí também tem fatores genéticos. Se você tem predisposição... O fumante passivo está também nesse risco, é aquele que não é fumante, mas para cavidade oral, é casada não. com fumante? Não, para cavidade oral, não. Não, né? Não, mais para doenças, por exemplo, da parte respiratória, doenças do pulmão, né? Aí sim, doenças a parte de seio maxilar, que são as rinites, sinusite, aquelas doenças alérgicas, a pessoa também tem predisposição, sim, acompanhando. Porque você está aqui, eu estou sentado na sua frente, acendo um cigarro aqui, fico jogando fumaça em cima de você, daqui a pouco você não consegue nem falar mais. Isso, né? É muito complicado, sim. Ok. Eu quero agradecer demais sua vinda aqui no programa, bom demais. Posso perguntar se você é pré-candidato a vereador? Pássaro, eu gostaria muito de, talvez a gente falar isso um pouco mais para frente, né? Mas a gente está estudando sim essa possibilidade. Existe convite? Existe convite, existe conversa. A gente gostaria muito até de a gente poder marcar uma conversa sobre isso aqui. Vamos marcar para falar disso, porque, gente, eu falo sempre o seguinte, a política ela vai mexer com a vida do cidadão, por bem ou por mal, mas ela vai. Ela vai. Nós estamos vendo aqui como é que nós avançamos, por exemplo, no atendimento dos hospitais da região, aqui pelo governo do estado e tal, e isso por conta de representação política. Nossa Senhora. Por conta da representação política. É aquele que chega lá no governador, que chega lá no secretário de saúde e fala, nós temos essa necessidade através da comissão de saúde na Assembleia. Como é que a gente tem avançado nesse sentido? E a política, ela vai ajudar ou vai atrapalhar a vida do cidadão? Falando um pouquinho dessa parte de política, eu acho muito interessante a gente entender o que é o projeto Legislar. Legislar, existem ferramentas também, como eu disse, igual a gente está falando da ferramenta do posto de saúde que já existe e precisa ser otimizado, existem ferramentas no processo legislativo que você consegue trabalhar com muita eficácia. E uma delas é a Comissão de Saúde. E a Comissão de Saúde, por exemplo, tem desde a Comissão de Saúde do Estado a Comissão de Saúde Municipal. E como eu disse, aonde que eu vou ter um lugar para discutir uma demanda de forma técnica, Parraro? É na Comissão de Saúde e Saneamento, entendeu? É lá que eu vou entender como que a população está se comportando de acordo com a demanda que eu tenho de atendimento, por exemplo, no Hospital Evangélico, no Hospital da Unimed, no Hospital Infantil, no Hospital da Santa Casa, nos postos de saúde. E aí eu tenho já serviços montados aqui dentro de Cachoeiro, serviços grandes aqui dentro de Cachoeiro, sabe? E aí eu preciso que essas pessoas cheguem a esse serviço e não tenham dificuldade de chegar, sabe? Eu ainda vejo muita dificuldade das pessoas entenderem esse processo. E para entender esse processo de uma forma ativa e de uma forma que seja eficaz, a gente tem que levar essas demandas a serem discutidas numa comissão de saúde, por exemplo. Então, acho que a gente precisa, sim, de pessoas com capacidade técnica para chegar lá, para transformar essa capacidade técnica em um caminho de trazer... Para promover um debate técnico, né, que é o que vai gerar realmente resultado. Porque, assim, Pássaro, as pessoas não... Eu falo muito isso. Executivo executa, legislativo faz os processos. Isso. Ele monta os processos, discute as demandas, porque é ele que está próximo da população. Ele demanda aquilo, ele projeta aquilo e entrega para o executivo. Então, se você faz um projeto nas coxas, você acha que você vai ter uma boa execução daquilo? Não vai ter. Não vai. Então, você tem que ter essas ferramentas, você sabe que essas ferramentas já existem, para você poder levar isso de uma forma técnica e que ela seja extremamente executável. Então, só com um preparo técnico para isso que eu vejo o caminho, sabe? Verdade. Doutor Valério, obrigado pela vinda no programa. Honrado demais em conversar com esse tema tão importante para a gente debater aqui. Obrigado, doutor. Pássaro, eu só tenho a agradecer. Toda vez que eu venho aqui, a conversa é maravilhosa, né? A gente parece ter uma sintonia aqui, né, para conversar, isso é muito bom. Espero voltar para a gente poder discutir outros assuntos, né, ao longo desse ano. Vai voltar, sim. Se Deus quiser. E queria só mostrar para a população que é o seguinte: quando se fala de câncer, a porta não está fechada, a porta está aberta. Quando a gente tem esse diagnóstico do câncer, em vez de a gente ficar sofrendo apenas com medo, vamos procurar caminhos. Existem lugares, existem especialistas, existem projetos desenvolvidos para atender e para trazer cura. E com câncer de cavidade oral não é diferente. A gente precisa estar entendendo ele, precisa estar evitando hábitos ruins, saindo para outros hábitos saudáveis da vida, sabe? Para que a gente possa estar prevenido, mas se acontecer, vamos atender rápido, vamos chegar rápido onde precisa chegar, porque diagnóstico precoce é igual a cura. Obrigado, doutor. Doutor Valério Rezende foi o meu entrevistado de hoje. Turma,